Olá, meus queridos. Mais uma vez nós estamos aqui, eu e Elis, conversando aqui sobre alguns temas, né, com o nosso café, né, Elis, discutindo aqui aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, né? E qual é o texto aí que é que nós vamos falar agora aqui? Que Lembra nós que eu vamos falei ler? lembra que eu falei que ele começa a aprofundar e daí eu tenho que parar ele e passar um outro café? Você tocou na história de Josué, né? Josué e Moisés. E é verdade. Uhum. O Josué Quer ler, era... Elis, o Eu texto vou primeiro? ler. Vamos ler primeiro Josué, Vou né? ler o texto primeiro. Vamos ler Josué 1, né? Josué 1. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse... Eu esqueço do microfone. Disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo prepare-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o Mar Grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Isso? Uhum. Então, aqui eu entendi assim, Robinson, olha, Josué, servo de Deus, Certo. filho de Num, Filho de Num. auxiliar de Moisés. Aqui Deus já dá uma identidade para ele. Já fala, ó, você é aquele, já identifica uma função dele. Você estava, como você falou, ali na porta. Todo mundo ia para casa. Na tenda do encontro, né? Na Ele tenda permanecia. do encontro. Permanecia ali. E ali o Senhor, então, traz o que ele deve fazer dali para frente. Então, é a continuidade daquele trabalho, mas não igual. Que era o que você estava falando aqui comigo. Ele dá a continuidade como se passasse um bastão, mas não era igual, porque Moisés tinha uma característica guiando aquele povo. E agora Deus, embora Deus diga para ele, você é auxiliar, mas agora vai ser do jeito que eu tenho para você, Josué. E acho que era legal você falar isso que você falou aqui para mim. Eu falar para você, é boa, muito boa essa. Que a gente conversou aqui. Não, que eu vejo assim, né, que tem algumas coisas assim bem pontuais aí, né? Primeiro que, eu não sei, né, algo que toca o meu coração são dois aspectos assim que, pensando na vida de Josué, Moisés, né, e tudo mais. Moisés é uma figura assim muito forte, né? É um homem justo, né? Um homem... a figura bíblica, talvez, do Antigo Testamento seja Moisés, né? Se você for ver, ele fala assim, lá na frente, haverá um homem justo como eu, falando de Jesus, né? Uau. Então, é um peso, assim, que tem, né? Muito grande, né? A vida de Moisés, né? Aquilo que ele representou pro povo de Israel e tudo mais. Pra gente. E pra gente, né? Pra gente também, né? E só que assim, você vê já que Josué, apesar de ele não ter essa mesma, né, essa mesma posição de ser um grande líder, mas não ter essa figura que é muito grande, né, que era Moisés, ele tem algumas características assim bem interessantes, né, da questão de um e do outro. Primeiro, a questão da visão dele como espia, né? Sim. Deus não manda ninguém espiar a terra. Isso vai do coração deles, né? Deus Foi fala... Moisés que mandou, né? Ele chega lá, eles chegam lá e, poxa, o que nós vamos fazer? Como que nós vamos... Não, é para vocês entrarem e conquistarem a terra. É para vocês entrarem e conquistarem, né? Então, o mandar o espia foi algo assim que não foi bom para aquele povo, você concorda comigo? Porque
ele trouxe muito mais insegurança ao coração das pessoas. Ali. Não, mais insegurança. 10 pessoas falaram assim, não vai dar certo, nós vamos perder, onde já se viu, não dá certo. Tem gigante, tem não sei o quê, eles são muito fortificados, nós não vamos dar certo. E 2 falaram assim, nossa, a comida é boa, vamos que nós vamos se deleitar. É terra que manda leite e mel. Então, assim, e isso abalou o coração daquelas pessoas lá, que já estava abalado, né? Que já estavam abalados, na verdade, né? Porque eles saíram de lá do Egito, mas o Egito não tinha saído do coração deles, né? Dura serviço, né? Comendo e sendo protegido por Deus ali em todo o tempo, né? Mas mesmo assim não conseguindo enxergar aquela situação toda. Então, é lógico que é Deus tudo trabalhando também os nossos corações, né? Através daquilo que aconteceu na vida deles. Porque Deus sempre usa isso para falar conosco também, né? Para falar com a gente. Mas assim, olhando para Moisés propriamente dito e para Josué propriamente dito, o que eu vejo assim é que Moisés ele tinha muito mais uma figura paternal, assim, no sentido de cuidados assim com aquele povo, sabe? Então ele tipo, e isso é uma coisa na frente. Exatamente, eu acho que é uma coisa ilegítimo, totalmente ilegítimo, né? Isso Deus foi gerando até no coração dele, né? No primeiro momento ele estava assim, o que eu vou fazer? Não, vou fazer o que lá? Não, vou falar o quê? Como eu vou cuidar desse povo? Ele foi chamado para isso, porque quando a sarça arde... Mas assim, só para você entender, né? Deus... Foi um chamado para tirar aquele povo. Foi um chamado para chamar aquele povo, mas só para você entender... Ele foi se identificando cada vez mais com aquele povo ao ponto de Deus chegar para ele e falar assim, não, eu vou destruir todo mundo e a partir de você eu vou construir. Ele fala, não, Deus, pelo amor de Deus, não faça isso, esse é o povo, tenha misericórdia. Deus, pelo amor de Deus, eu vou mandar o anjo, pelo amor do Senhor, não faça isso. Eu vou mandar um anjo que vá à frente de vocês, né, Êxodo 25 ali. Não, se o Senhor não for conosco, nós não vamos sair daqui. Nós queremos que o Senhor ande conosco, né? E toda vez lá, nós estamos com sede, vamos dar água, né? Vamos lá pegar água. Nós estamos com fome. Deus, e agora o que nós vamos fazer? Então, assim, Moisés sempre foi aquele cuidador, aquele que foi zeloso pelo povo, cuidando do coração do povo, né? Quando ele vem, assim, ele desce, ele fica bravo por causa da idolatria, né? Do bezerro de ouro, ele joga e quebra, né? E fica bravo com o povo, mas assim, ele ainda vai lá e tem aquele coração de ser o remissor, o intercessor por aquele povo, né? Lógico que tem o episódio da pedra, né? Enfim, que ele acaba não entrando, né? na Terra Prometida. Mas Josué ele já tem uma outra visão. Você veja que ele tem aquela visão assim de ser aquele cara que tem que conquistar a terra. E ele tem que fazer com que esse povo que foi formado ali, eu imagino ele e Caleb assim, vendo toda aquela geração morrendo dos amigos. E ele, com aqueles pequenininhos lá que estavam nascendo e que iam continuar para frente, ele gerar aquela situação assim neles. Nós vamos encontrar, nós temos uma promessa de entrar na terra. Cara, nós vamos entrar na terra. E também ter aquela paciência de ver o povo morrendo. Acho que é o confiar no Senhor perpetuamente. Confiar no Senhor perpetuamente, descansar nessa confiança. Né? E outra, é uma confiança que não Deus conservou eles em paz. Sim. E o propósito dele era firme. E pense só uma coisa, né? E confiar no Senhor vendo tudo aquilo acontecer. Do lado deles, a idade deles chegando, Caleb principalmente, né? Que era mais velho. Então, vendo a idade chegando, vendo as coisas acontecendo, as pessoas que eram do lado deles ali morrendo, todo o povo morrendo, e ficando uma geração ali de pessoas que eram, se você for olhar bem, menos experientes. Tudo bem que nasceram no deserto, já não eram escravos, mas não tinham nenhuma treinamento em batalha, e ele tinha que fazer aquele povo lá lembrar daquilo que Deus falou aos pais deles. Sim. E ter confiança para entrar na terra e vencer. Então, é como se fosse uma mudança de atitude daquele que toma leite, só leite, que é o que tem que ser cuidado, que a roupinha nunca acaba, né? Que sempre tem a comidinha que cai do céu, a aguinha que vem, né? Aquela coisa toda, assim, que eu sou o cuidado, e isso é importante na nossa vida. Vai ter momentos que Deus vai fazer isso conosco, como teve na nossa vida, né? Momentos que Deus, assim, supriu, cuidou, zelou, andou, né? A roupa não gastava, né? A comida vinha quando você não conseguia nem ver, nem olhar. Só que vai ter aquele momento que você vai ter que ter a maturidade de
entender que você tem que assumir responsabilidade, mudar a visão e entrar na terra, conquistar, né? A terra era melhor, provavelmente, do que o maná? Com certeza, mas o maná era mais tranquilo, porque vinha do céu. E ele fala, né, ó, achei legal isso, Robson. Como prometi a Moisés, todo lugar onde pisarem os pés eu darei a vocês. O que na cabeça de uma pessoa mais infantil ela pensa assim? Ó, vão andar descalço, né? Pisei, Deus me deu. Não é? Eu piso e Deus me entrega. Não, aqui eu piso e eu tenho que conquistar. Eu conquisto. Eu conquisto. Mas eu luto por aquilo. Eu luto por aquilo. Eu vou ter que lutar, vou ter que mandar os caras embora, vou ter que chegar ali. Isso é minha possessão. Vai saindo daqui, galera, que aqui eu tô chegando. Cheguei, é meu, e vou ter que tomar a terra. Porque é isso que a gente vê. Um Josué agora... tendo essa postura diferente desse Moisés que você discorreu aqui, mas é um cara que vai entrando e vai tomando e vai trazendo e vai dizendo para eles assim, ó, agora você vai lá, divide as terras e essa aqui todo mundo vai junto. Vamos fazer essa tribo conquistar e ganhar esse lugar. Depois vocês podem voltar. Lembra quando eles querem passar? Vocês podem até voltar para cá, mas agora nós vamos avançar até que todos alcancem. Cara, isso é muito lindo, né? Estar junto com os meus irmãos, lutando pelo que é meu, mas também pelo que é deles. Então, essa é teu espaço, então eu vou lutar com você. Aí você conquista, pisou ali, é teu. Agora você vem comigo para me ajudar no meu. E daí depois você volta pro teu e eu fico no meu, para a gente viver na promessa. Mas gerando aquela responsabilidade de ter que conquistar a terra. Agora nós somos adultos, nós vamos chegar aqui, nós não somos mais escravos, nós temos que conquistar aquilo que é a promessa que Deus tem pra gente. Ele está conosco, Ele nos deu a terra. Essa é, independente dos desafios que nós temos na frente, nós somos fortes e corajosos. O Senhor está conosco. Aquilo que Deus falou para Moisés vai se cumprir e nós somos aqueles que vão fazer cumprir esse chamado. Só que nós temos que assumir a nossa responsabilidade de chegar aqui nesse lugar e entrar. Você vê isso bem claro assim na vida de Caleb, que ele foi lá. Qual que é a minha porção aqui agora? Não, eu tô com 85 anos, mas eu sou forte, eu tô aqui, a minha família está aqui também, nós vamos chegar e nós vamos conquistar a minha parte, eu vou ver. Eles perseveraram até vir a conquistar aquilo que Deus tinha dado para eles. Eles tiveram dificuldades no meio do caminho porque eles desobedeceram, porque deixaram o povo ali, né? Chegou um momento que o povo se rendeu, em vez de eles expulsarem, mandarem embora e tirarem aquele povo, eles começam... Não, eles deixam, né? Já que eles... Então aqui... deixaram. Fizeram aliança com quem não tinha que fazer, os gibeonitas. E assim foi, né? No meio do processo, você vai vendo o processo de degradação, porque eles vão sendo contaminados no meio do caminho, né? Que é algo que também fala aos nossos corações, né? Que também fala pra gente. Que então... o cansaço... sabe o que eu penso muito com relação a isso, Robson? Na vida, no meio da guerra, da batalha, você pode ir negociando porque você vai se cansando. E aí a gente tem que tomar muito cuidado com o cansaço. Porque o cansaço, às vezes, faz a gente baixar a arma, entende? No sentido, assim, de negociar coisas e deixando as coisas irem... Isso é um problema, né? Porque assim, quando Deus fala algo para você e você faz parcialmente, você colhe consequências disso. Veja lá Saul, né? Com os amalequitas, trazendo o despojo, trazendo Agag. A motivação poderia ser a coisa mais bonita do mundo. Nós vamos sacrificar o Senhor. Eu trouxe o rei aqui preso. Mas não era para fazer isso. Né? E da mesma forma, eles, quando as pessoas... Agora é pior ainda, porque eles se rendem, né? Nossa, eles estão chegando aqui, Deus está com eles. O que nós vamos fazer? Não, a gente está quietinho aqui, ó. Deixa a gente ficar no nosso lugar aqui. Vocês dominam a terra, mas nós vamos permanecer aqui. Teve muitas dominações que foram dessa forma, né? E eles aceitaram isso. Só que com o passar do tempo, qual que foi a contaminação? A contaminação foram a idolatria do coração. Quando a palavra fala a respeito de prostituição no Velho Testamento, ele não está falando de prostituição... só do ponto de vista sexual, ele está falando de prostituição com Deus, né? Se você for ler Oséias, é a prostituição da idolatria, né? E a gente tem que tomar cuidado do nosso coração.
com isso, porque se eles caíram e tiveram um problema relacionado a isso, a gente também tem, só que de outras formas, né? No dia a dia de hoje. E outra coisa, assim, que é a segunda parte que me chama a atenção em relação à questão de Josué, que a gente está falando que gera a situação da maturidade, é quando Josué chega, né, no fim da vida dele, falando para eles assim, então vocês sabem, essa é a lei, isso é aquilo que Deus nos deu, né? Isso aqui foi tudo o que Deus falou para nós, agora é o seguinte... Vocês sabem como vocês vivam. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ou seja, ele está gerando aqui, falando com pessoas que são, a princípio, maduras, né? Ele não vai chegar lá mais sendo os intermediadores, aquele que sobe ao monte para escutar a voz. Não, a lei já foi dada para nós. Moisés já fez isso, ele já veio, nós fomos livres do Egito, nós já chegamos até aqui, morreu uma geração no meio do caminho, nós chegamos na terra que Deus nos deu, nós estamos assentados nessa terra e Deus nos deu uma lei. Sim. Agora, a princípio, a partir de agora, nós sabemos o que é a lei, nós não podemos negar isso. Ele colocou os 2 montes, nós ficamos no meio, escutamos o que era bênção, escutamos o que era maldição a respeito dessa lei. Agora, cada um sabe como vive. Cada um escolha como vai viver. Eu não sei vocês, mas eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Parece que ele está tirando o corpo fora, mas não é isso. Ele está gerando responsabilidade nas pessoas. Ele está falando assim, Vocês já viram, já vocês andaram, já viram, andaram, já comeram leitinho, agora vocês andaram um pouco mais, vocês estão andando, vocês viram as maravilhas de Deus, vocês viram tudo o que aconteceu na nossa história, vocês viram como Deus teve o braço forte para que a gente, da mesma forma, do mesmo jeito que Moisés abriu o Mar Vermelho, Josué passou pelo Jordão também. Sim. E eles viram isso, né? Tinha um memorial que eles pegaram das pedras e colocaram ali do lado do Jordão para que trouxesse a memória deles, né? Aquilo que estava acontecendo. Então, assim, foi algo emblemático também para que eles pudessem entrar. Eles viram lá Jericó, tiveram um problema quando tiveram Ai, né? Então eles viram os problemas que eles tinham no meio do caminho e viram como que aquilo lá contaminou e como eles conseguiram perder muitas guerras por falta de convicção e de fidelidade àquilo que era o Senhor na vida deles. Sim. Porque o Senhor sempre falou, se vocês obedecerem, tanto que depois se você for ler o Josué 1:7, ele fala assim, contudo, anda na lei que Moisés vos ensinou, né? Sim. Anda na lei de Moisés, guarda essa lei no coração de vocês, não se desviem nem para a direita nem para a esquerda, que vocês terão bênção. E é isso que continua a situação até hoje. A única coisa é que a lei, ela só provou para a gente que a gente não consegue ser suficiente. A lei veio nos trazer a convicção de que nós somos falhos e perante Deus nós não conseguimos suprir e cumprir toda a lei. Por isso que a gente teve Jesus, que graças a Deus foi aquele que veio sendo remissor dos nossos pecados. Mas aquele lugar, aquela situação de Josué, ele fala exatamente isso. Gera agora a responsabilidade. Agora vocês andem como gente adulta. Vocês conquistaram, agora vocês zelem por aquilo que vocês conquistaram. Vocês têm a palavra, vocês sabem o que Deus falou. Nós sabemos o que é maldição, nós sabemos o que é bênção. Vocês sirvam a Deus de uma maneira adequada. Legal. É isso aí. É isso. Deus abençoe, essa foi mais uma reflexão, que vocês possam estar conversando também a respeito disso. É só levantando ideias, gente. Nós não queremos esgotar tema aqui, nós não queremos trazer nada de convicções absurdas ou nada disso. É só levantando a nossa conversa para que vocês tenham também a conversa de vocês, que o evangelho seja algo que vocês possam conversar, tirar ensinamentos, porque a palavra ela é viva, né? Então, apesar de parecer histórias que estão aqui, né, dentro de um livro antigo, na verdade isso aqui é vivo e traz ensinamentos para a nossa vida no dia a dia de hoje. Fala conosco hoje. E é isso que a gente tenta fazer com vocês. Até uma próxima, que nós vamos continuar falando aquilo que Deus fala conosco na mesa. Deus abençoe a todos.